Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Nesta manhã nós temos, além de todos os motivos de sempre para glorificar a Deus, temos um motivo especial, que é exatamente a comemoração do Dia das Mães. E esta semana eu tive a grande responsabilidade de falar para as mães na quarta, na quinta, no sábado e hoje aqui pela manhã. E quando a gente começa a buscar na Bíblia os exemplos das mães, são tantos, são variados, e são exemplos tão emocionantes que é difícil lidar com todos esses textos ao longo de uma semana sem se emocionar. Então este último texto que eu quero usar com vocês nessa manhã é um texto muito me emociona e que me faz pensar neste grande ministério de vocês, mulheres, mães. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, e o meu desejo é que vocês sintam da parte do Senhor o mesmo cuidado que nós sentimos da parte de vocês. Porque nós não temos nem palavras e nem como devolver tudo que vocês já fizeram, fazem e ainda farão por nós filhos. Mas o Senhor sabe. E então nós pedimos a Deus que Ele as abrace, as recompense e as devolva muitas vezes mais, em força e em muitas bênçãos, àquilo que vocês nos têm oferecido. Na quarta-feira eu usei o livro de Provérbios e citei pelo menos uns 5 provérbios falando sobre a importância de educar as crianças desde cedo e discipliná-las no Senhor. Na quinta-feira eu falei um pouquinho sobre Eunice e Loide, a mãe e a avó de Timóteo, e prepararam Timóteo para o ministério. Timóteo não fez um seminário como nós fazemos hoje em dia, mas ele viveu num seminário desde quando ele nasceu, porque a sua avó e a sua mãe se empenharam em ensinar-lhe o caminho da fé. E o apóstolo Paulo apenas precisou instruí-lo e dizer que ele se lembrasse e guardasse sempre o que ele aprendeu da sua mãe e da sua avó, para que ele exercesse seu ministério. Ontem nós falamos aqui à noite para as mães sobre 3 mulheres importantes. 2 parteiras chamadas Sifrá e Puá, e sobre Joquebede. As parteiras livraram os filhos das hebreias de morrerem por causa da ordem do decreto de Faraó. E Joquebede, a mãe de Moisés, e lançou nas águas do Nilo, confiando inteiramente no Senhor. Estas mulheres são mulheres extraordinárias. E nas Escrituras, 2 outras mães chamam muito a nossa atenção e são um exemplo para todos nós. Estas mulheres são Ana
mãe de Samuel, e Maria, mãe de Jesus. Estas duas mulheres escreveram cânticos, e o cântico delas é exatamente o mesmo. Uma diferença: Ana escreveu primeiro. Maria conhecia o cântico, e ela parafraseou Ana e resumiu um pouco, e falou com algumas experiências a mais, porque ela não falava apenas em nome de si mesma, mas falava em nome de uma nação que viu a dinastia davídica sendo usada como pano de fundo para o nascimento de Jesus Cristo. E essa dinastia foi ungida através de um homem chamado Samuel, dado pelo Senhor a Ana. E então, quando Maria compôs o seu cântico, escrito lá em Lucas 1, de 46 a 55, e nós também cantamos aqui com uma composição dos nossos dias, Minha alma engrandece ao Senhor, Maria estava fazendo a mesma coisa e dizendo as mesmas palavras que Ana disse lá no passado, em tempos muito difíceis. Antes de falarmos um pouquinho sobre esta Ana e sobre este cântico que ela escreveu, e automaticamente também falarmos sobre Maria, eu queria lembrar um exemplo a respeito de esforço em meio à dor. Em 1996, aconteceu as Olimpíadas de Atlanta. E tem uma imagem que ficou gravada na nossa mente daquelas Olimpíadas. A imagem de uma jovem ginasta chamada Carrie Allison Strang. A Kelly Arson, ela era a melhor chance de medalha de ouro para os norte-americanos. E no primeiro salto dela, sobre aquela plataforma, ela não foi muito bem e ao cair ela torceu o tornozelo. Ela se machucou. Mas ela era a melhor chance de medalha. E então ela voltou para o seu treinador, conversou com ele e ela se inscreveu para um segundo salto. E mesmo com o tornozelo torcido e sabendo que um próximo salto ia machucá-la de forma séria, ela deu o salto. E ela deu esse segundo salto e o salto foi perfeito, rendendo a ela e a equipe norte-americana uma medalha de ouro. E você deve lembrar, agora que eu falei, da cena que o treinador leva ela no colo para receber a sua medalha, porque ela não conseguia ficar em pé por causa da dor que ela sentia no seu tornozelo. Em meio à dor, ela trouxe uma grande recompensa para o seu povo, para a sua nação. É precisamente isso que as mães fazem. Em meio a muitas dores, elas conseguem garantir a medalha de ouro para a sua família, investindo na vida de seus filhos. É isso que essas mães das Escrituras fizeram. Estas mães como Lloyd, como Eunice, estas mães como Joquebede, estas mães como Sifrá e Puá, estas mães como Ana, a vida de cada uma delas foi em meio a muita dificuldade. E todas elas, sem exceção, todas elas sofreram. Antes, durante e depois de todo esse processo de ter filhos, de criar filhos e de deixar que os seus filhos sigam o seu caminho. Em meio a esta aflição e essas dificuldades todas, as mães trazem enriquecimento para as famílias e para a vida de seus filhos. E as recompensas são extraordinariamente grandes e maravilhosas para todas estas mães, mas principalmente para nós que somos família, para nós que somos filhos. A história de Ana é muito parecida com a história da Carrie Strang. Por quê? Porque Ana foi uma grande mulher, mãe de Samuel, mas foi uma mulher que viveu entre o povo hebreu, na nação de Israel. Ela era hebreia, mas ela viveu em tempos de grande agonia e de grande adversidade. O livro de Samuel, embora ele está aí na sua Bíblia, depois do livro de Ruth, mas nos manuscritos do Antigo Testamento, este livro de Samuel, ele vem exatamente depois do livro de Juízes. Por quê? Porque o livro de Juízes, ele encerra um período dentro da nação de Israel, um período em que o governo era um governo teocêntrico, exercido por Deus através de juízes escolhidos por Deus, para que estes juízes julgassem Israel e para que eles fossem uma espécie de liderança em Israel. O problema é que essa liderança não era uma liderança com os mesmos contornos de uma monarquia, onde o rei, ele precisa tomar conta de tudo e precisa deliberar sobre tudo.
Os juízes, eles eram invocados em alguns momentos para lidar com situações específicas. Eles eram escolhidos por Deus, estavam lá dentro da nação, e eles deveriam zelar para que aquela nação andasse de forma justa, mas eles não tinham um trono, não tinham um palácio, não tinham uma casa para receber as pessoas, para lidar com as demandas do povo. E então, por conta disso, aqueles tempos eram tempos muito difíceis. Tempos de insegurança, tempos de ignorância a respeito do que fazer, de que rumos tomar. Além disso, existia um outro problema. O problema é que esses juízes nem sempre eram bons juízes. Nós podemos lembrar, por exemplo, do caso de Sansão, que foi um homem carnal que viveu intensamente os próprios prazeres do seu coração. Tinha sobre ele um voto de que este homem deveria ser dedicado ao Senhor exclusivamente, o voto de Nazireu, voto que ele quebrou. E sobre ele, embora estivesse a bênção do Senhor para libertar o povo da opressão que eles sofriam de seus inimigos, este homem fez coisas absurdas e os seus dias foram péssimos para o povo de Israel. E esta era a realidade daquele período dos juízes. Quando termina o livro de Juízes, o último versículo, capítulo 21, versículo 25, diz que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, não tinha orientação, não tinha norte, não tinha ninguém que dissesse, nós vamos por esse caminho. E por conta disso, o livro de Samuel começa mostrando como é que esta nação saiu dessa condição precária em que eles estavam por ausência de alguém que fosse uma liderança forte dentro do país, dentro da nação. Deus é uma liderança, ninguém questiona o quanto Deus é bom e o quanto a liderança dele é santa e majestosa. Mas os homens, por causa do seu pecado, eles precisam de uma liderança que seja presente, nomeada e autorizada por Deus, para que essa liderança possa frear e possa também encaminhar esta nação nos caminhos do próprio Deus. Senão as pessoas fazem cada um o que acha melhor e o que bem entendem. E isso traz grandes crises e grandes dificuldades para o povo. E então naquele tempo caótico dos juízes, onde não existia um rei, Deus vai abençoar esta nação, dando-lhes um profeta, que vai ser usado pelo Senhor para ungir um verdadeiro rei. E essa história é uma história muito mais longa do que isso, e quem sabe numa dessas próximas sequências de estudos bíblicos a gente expõe o livro de Samuel. Nós vamos ver que houve uma escolha feita pelo povo inicialmente sobre um homem, este homem é Saul, que trouxe grandes dificuldades para o povo. Depois uma segunda escolha, e essa sim, feita pelo Senhor através de Samuel, que elegeu Davi, e começa então a dinastia davídica, que é a dinastia que termina com o grande rei Jesus. Mas até que isso aconteça, a história em 1 Samuel se volta para uma família que com certeza era uma família especial lá entre os israelitas. Por que era uma família especial? Porque embora aquele país estivesse vivendo em grande crise, e embora o caos, a vida caótica tinha se estabelecido por falta de referência, por falta de ordem, por falta de santidade, de retidão e de justiça, existia lá naquele país gente piedosa e gente que amava o Senhor e temia o Senhor. E uma dessas famílias é descrita aqui, é a família deste homem chamado Eucana. Ele é um homem piedoso, descendente da tribo de Levi, é chamado de Efraimita porque ele vivia nas regiões montanhosas de Efraim, mas ele não era da tribo de Efraim, ele era um levita, ele era da tribo de Levi. E então Eucana era casado com duas mulheres. Naquela época isso era uma prática comum. As duas mulheres de Eucana eram Ana e a outra era Penina. As duas mulheres viviam provavelmente debaixo do mesmo teto, eles moravam naquela época em tendas e algumas casas feitas de pedra, e elas dividiam aquele mesmo espaço. E a casa de Eucana, embora fosse uma casa para ser digna de lembrança, inclusive dentro das Escrituras, não era uma casa sem problemas. Tinha problemas lá. E o problema nevrálgico e a maior dificuldade daquela casa é que Penina era uma mulher fértil e tinha concedido filhos a Eucana. Mas Ana não. E Ana era uma mulher estéril.
ela não podia dar à luz. E por conta disso, essa mulher sofria, e especialmente numa ocasião do ano, esse sofrimento se tornava mais agudo. O povo naquela época subia para festejar em Siló, que é uma região onde durante muito tempo o tabernáculo ficou armado. O povo subia para adorar em Siló pelo menos 3 vezes no ano. 3 festas anuais eles tinham que celebrar lá. E uma dessas festas, que era a festa das colheitas, da fertilidade da terra, em que eles agradeciam a Deus por tudo que eles tinham recebido ao longo de todo o ano, nesta festa, as famílias subiam, levavam um sacrifício, um animal para ser sacrificado, como por exemplo uma ovelha, levavam ao tabernáculo, este animal era oferecido em sacrifício, e uma parte deste animal era devolvida para a família, para que a família fosse num grande banquete, que era um banquete da cidade, lá em Siló, em que todas as famílias se uniam e assavam aquelas carnes juntos. Cada família recebia uma parte daquela carne, de conformidade com o tamanho da casa, e eles iam para a praça todos juntos, e era proibido tristeza. Todo mundo tinha que se alegrar e festejar. Esta festa era a festa da abundância, era a festa da alegria, era a festa da bênção do Senhor provisionar tudo o que as famílias precisavam. E então, para Ana, essa era uma situação de aguda dor e tristeza. Porque quando eles subiam, ela tinha um descontentamento pelo fato de não ter filhos. Além disso, depois que ofereciam um sacrifício, Penina recebia uma parte de carne equivalente ao tamanho da prole dela. Então ela tinha filhos, o pedaço de carne dela era muito maior. Já Ana recebia um pedaço menor. E havia essa disparidade dentro da casa. E se já não bastasse essa disparidade, Penina, e isso é normal de todo ser humano, mas parece que entre as mulheres o senso de competitividade é um pouquinho maior do que entre os homens. E então Penina, na sua arrogância, na sua petulância, ela zombava de Ana porque ela tinha filhos, portanto ela tinha uma porção maior, enquanto Ana não tinha. Eucana, tentando, por causa do seu amor por Ana, consolá-la, ele dizia: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Tentando dar a Ana algo que pudesse compensar aquela situação de esterilidade que ela tinha. Em meio à sua dor e sofrimento, eu estou contando isso porque eu quero realmente aproveitar melhor o capítulo 2, então eu quero passar isso rapidamente com vocês. Ana, no meio do sofrimento, e ela tinha que estampar a alegria, porque aquela festa era uma festa de alegria. Em algum momento, no meio daquela festa, ela sai de fininho e ela volta para o tabernáculo. O tabernáculo era um lugar de dor para Ana e para Eucana, eu não tenho a menor dúvida. Porque nesse tabernáculo, nós vamos ver no capítulo 2, na sequência, que quem celebrava neste tabernáculo eram os filhos de Eli. E os filhos de Eli eram conhecidos por serem filhos de Belial. E o que significa ser filho de Belial? É ser filho da desobediência, é ser filhos maus. E embora eles tivessem o cargo de sacerdotes, eles não se portavam como sacerdotes. Eles eram péssimos nesse processo. E então o tabernáculo era um lugar doloroso também, porque para pessoas piedosas e tementes a Deus, ver aqueles maus filhos de Eli comandando o culto ao Senhor devia ser triste. E então ela escolhe um momento em que todos estão festejando e provavelmente o templo está vazio, ou o tabernáculo está vazio, e ela volta para aquela área que as mulheres podiam ficar naquele recinto de adoração ao Senhor, e chegando lá, ela começa a chorar na presença de Deus, e o corpo dela fazia movimentos, provavelmente seus ombros balançavam por causa da sua angústia e do seu sofrimento diante de Deus. Curiosamente, naquele momento, os filhos de Eli não estavam lá, mas Eli estava sentado à porta. E do lugar onde ele estava, ele viu a mulher, e como naquela época, lembra, aquela época é um tempo catastrófico na vida de Israel, era comum as pessoas se embebedarem. Lá da posição onde ele estava, ele olhou e falou: essa mulher, acho que abusou na comemoração, deve estar bêbada. E ele foi até Ana, a fim de repreendê-la, por causa da sua embriaguez, dizer para ela: olha, não beba mais, pare com esse seu vício. E Ana responde para Eli dizendo assim: eu não sou filha de Belial. Só faltou dizer como os seus filhos.
eu não sou filha de Belial. Eu não estou aqui embriagada, mas eu estou chorando, a minha alma, ela está derramada diante do Senhor, porque Ele não me deu filhos. Isso me causa muita dor. E então, nessa sua oração e nessa sua conversa com Eli, Deus responde através de Eli a oração de Ana e diz para ela: você vai ter um filho. E nessas orações que Ana fazia, ela assumia compromissos diante de Deus, e Eli entendeu que o que ela estava fazendo era de fato um voto. E o voto dela é que se o Senhor lhe desse um filho, ela dedicaria esse filho ao Senhor. Ele seria trazido ao Senhor. Então Eli diz para ela: pode se alegrar, porque o Senhor ouviu a sua oração. E daqui a 1 ano você dará à luz a um filho, você vai conceber. Ela sai do tabernáculo e volta para a festa e volta sorrindo. Eucana fica feliz de ver ela assim, de saber que a sua esposa agora estava bem. E passado os 9 meses, nasce Samuel. Ana não volta no primeiro ano, na festa da colheita, para festejar lá em Siló, porque ainda o seu menino estava mamando. E ela não queria levá-lo lá e trazê-lo de volta. Ela queria cumprir o seu voto, que era levar o filho e entregar para Eli. Veja o quanto isso deve ter sido difícil para Ana. Ana, como todo israelita, sabia que os filhos de Eli eram péssimos. Eram filhos mal criados, desobedientes. Imagine você ter que entregar o seu filho, tarefa que é extremamente dolorosa, deixar o seu filho ainda infante, para que uma outra pessoa cuide. E pior, a pessoa que vai cuidar já fracassou no cuidado de 2. Mas Ana tinha feito um voto ao Senhor, e ela confiou no Senhor. E Deus respondeu sua oração. E agora então, na primeira vez que Eucana volta, depois que ela deu à luz, ela não vai. Mas na segunda vez que Eucana sobe para festejar, e provavelmente o seu filho está entre 2 e 3 anos, eles sobem levando a oferta ao Senhor, mas sobem também levando Samuel. E ela chega ao templo, chega ao tabernáculo e diz para Eli: Eli, eu sou aquela mulher que estava orando aqui, que você achou que eu estava bêbada, e pedi ao Senhor um filho. O Senhor me deu. Está aqui este menino, e eu estou entregando para o Senhor. E ela obedeceu ao Senhor. Essas coisas extraordinárias aconteceram na vida de Ana, e a gente pergunta assim: e depois? Como foi isso depois? Depois dessa história, o autor de 1 Samuel registra o cântico. Registra o cântico de Ana. Samuel, quando estava contando a sua própria história, ele descreve para nós como é que a sua mãe saiu daquele lugar. Ela não saiu chorando, ela não saiu amargurada, ela não saiu arrependida, ela não saiu em pranto, mas ela saiu em canto. Ela compôs um salmo. Isso é um salmo, é uma poesia, é um hino ao Senhor. E este salmo, com tanta poesia, com tanta melodia, algo que a gente perde na língua portuguesa, mas no hebraico tem uma sonoridade maravilhosa. Este salmo, este cântico dela, nos ensina coisas preciosas sobre o nosso relacionamento com Deus. No seu boletim, você tem algumas lições que você aprende com Ana. E eu não vou pregar isso daqui, que já está aí, eu apenas dei o contexto para vocês nesses minutos que nós passamos. Ana nos ensina a perseverar em oração. Ana nos ensina a educar as crianças nos caminhos do Senhor, que ela compreendeu a seriedade disso a tal ponto que ela levou o seu filho para ser educado por Eli, o filho que ela educou, que ela dedicou ao Senhor. E Ana nos ensina a ajudar os nossos filhos a caminhar na verdade e perceber o pecado. Ela levou o seu filho para o lugar mais próximo que ele poderia estar da verdade, que era no templo ou no tabernáculo do Senhor. Essas lições nós aprendemos com Ana, mas não só essas, mas especialmente essas do capítulo 2, que eu quero rapidamente ver com vocês. O cântico de Ana, que é também usado por Maria, nos ensina pelo menos 4 verdades que são imprescindíveis na vida de uma mãe
mas também na vida de cada um de nós e na vida das nossas famílias. A primeira delas é: a nossa alegria deve estar em Deus, pois dele vem a nossa salvação. Foi isso que Ana disse quando ela falou que a minha alma se regozija no Senhor. Ele é o Deus da minha salvação. Foi isso que Maria disse quando ela falou: minha alma engrandece ao Senhor. Estão dizendo, estão declarando que a nossa alegria deve ter como motivação principal o nosso Deus. Por quê? Primeiramente porque é o Senhor que nos salva. Quando Ana cita isso e quando Maria citam isso, elas não estão falando apenas de salvá-las da infertilidade, no caso especificamente de Ana, da esterilidade. No caso de Maria, ela ainda não tinha se casado para saber se era fértil ou não, e depois nós descobrimos que ela é, mas o fato é que essas duas mulheres conceberam primeiro por uma ação sobrenatural de Deus. E então, elas estão falando a respeito da alegria do coração delas, mas elas não estão falando tão somente pelo fato de Deus tê-las salvado da infertilidade ou da não possibilidade de ter filho, mas elas estão falando de algo muito mais amplo, porque nos dois casos, tanto no caso de Samuel como no caso do Senhor Jesus, estes dois meninos são instrumentos da bênção de Deus para a salvação do povo. Samuel foi quem dirigiu a vida religiosa daquele povo a partir daquele momento em que ele vai suceder Eli. Ele é o instrumento de Deus para orientar a vida daquela nação. Ele vai ser instrumento de Deus para a escolha do rei. O rei que é ancestral do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando veio para reorientar a vida religiosa das pessoas, para nos apresentar o evangelho da salvação. Então, quando essas mulheres cantam o que elas cantaram aqui, quando Ana compõe essa música e quando Maria repete essa composição, elas estão dizendo: o maior motivo da nossa alegria é Deus. Ele é a nossa salvação. E eu gostaria de repetir isso para vocês, minhas queridas mães, nesta manhã, porque eu sei que a vida de mãe não é fácil. E eu sei que se vocês forem olhar para as circunstâncias e para as dificuldades, vocês terão sempre muitas dores e muitos problemas para roubar de vocês a alegria. Mas eu gostaria de desafiá-las a pensarem nesta música composta por Ana e lembrarem desta música todos os dias, como Maria lembrava, ao ponto de repetir no nascimento do seu filho. Esta música que fala que o que deixa a nossa alma realmente feliz e de forma sólida é o Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Ele nos salva de circunstâncias, Ele nos salva das dificuldades desta vida, mas finalmente Ele nos salva do domínio do pecado, e Ele é a garantia de que nós vamos ter vida eterna. Não apenas nós, mas os nossos filhos. Por que uma mãe pode se alegrar em Deus? Ela pode se alegrar em Deus por saber que quem vai cuidar do seu filho, e quem vai salvar a vida do seu filho, como salvou a sua, é o Senhor. E então, a alegria não é resultado de receber presentes ou reconhecimento, porque se nós dependermos de reconhecimento e de presentes para ficarmos felizes, nós ficaríamos felizes uma ou duas vezes no ano só. Mas uma mãe, por ser o depósito emocional de uma casa, a referência para todos que estão dentro de uma casa, uma mãe precisa demonstrar alegria todos os dias. E o único jeito de vocês demonstrarem alegria todos os dias é lembrando que a fonte perene de alegria é o Senhor, porque Ele é a nossa salvação. Então comece todos os dias, queridas mães, dizendo para os seus filhos: alegrai-vos, fiquem felizes no Senhor, porque Ele é a nossa salvação. É esse discurso, minha querida mãe, que eu espero que você repita para o seu filho todos os dias. O Senhor é a fonte da nossa alegria. Pode faltar pão, pode faltar carne, pode faltar o trabalho, em algumas situações tão críticas pode faltar até o teto, mas o Senhor jamais nos desamparará. Ele é a nossa salvação e dele vem o nosso socorro. Deus abençoe muito você, mãe, que você seja dona desse discurso dentro da sua casa. Minha alma engrandece ao Senhor, Ele é o meu Salvador, dele vem a minha salvação. Segunda palavra importante que eu quero que vocês guardem a respeito desta música, deste cântico de Ana.
A nossa confiança deve ser lançada sobre Deus, pois a sua justiça permanece para sempre. A nossa confiança deve ser lançada sobre Deus, porque a sua justiça permanece para sempre. O versículo 2 aí do capítulo 2 diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, não ensaiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fracos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. E depois, se nós quisermos ler lá em Lucas, no capítulo 1, os versículos 50 a 53, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. O que essas duas mulheres estão dizendo é que a alma delas engrandece ao Senhor, porque a confiança delas foi depositada em Deus, e Deus não as desamparou, Deus não as frustrou, Deus não as decepcionou. Ou seja, minha alma engrandece ao Senhor, porque nós podemos pôr a confiança nele, porque ele é um Deus justo. Ele derruba os arrogantes e ele levanta os humildes. Ele derruba os fortes e levanta os fracos. Ele sustenta os famintos. Ele não deixa que mulheres estéreis sofram a vergonha das arrogantes presunções e falas daqueles que zombam, porque elas não podem dar à luz a filhos. O Senhor lhes concede filhos. É sempre muito curioso isso, porque a nossa cultura não é uma cultura que faz isso. Aliás, nossa cultura está andando na contramão do que era a cultura dos judeus naquela época. Naquela época, a cultura dos judeus, uma família, quanto mais filhos ela tinha, mais estabilidade, mais riqueza e mais alegria. Nos nossos dias, a nossa cultura, infelizmente, permeada por um pensamento pecaminoso, nos ensinou o contrário. Nos ensinou que se a gente tiver muito filho, a gente vai passar necessidade e a gente não vai dar conta, vai ser envergonhado. E então nós reduzimos as nossas famílias a um filho. E hoje em dia, a questão da esterilidade não é considerada como naqueles dias. Para aqueles dias era o maior de todos os fracassos de uma mulher era não poder dar luz a filhos. E esta mulher era zombada e ela era humilhada naquela sociedade. Na nossa sociedade, quase que não ter filhos se tornou um prêmio, algo digno de elogio. Nenhum dos extremos é bom. O que é bom é a gente entender realmente, em primeiro lugar, que os filhos são bênçãos dadas por Deus. Não é o seu organismo definitivamente que resolve se você vai ter filho ou não. Quem resolve se você tem filho ou não é o Senhor. É lamentável que muitas mulheres, depois de Deus tê-las abençoadas com filhos, elas sejam capazes de encerrar esta gravidez, esta bênção de Deus com um aborto. É lamentável que isso aconteça nos nossos dias. Isso é pecado, isso é um crime. Eu li uma frase essa semana que dizia assim: uma mãe, quando ela comete aborto, ela não deixa de ser mãe, ela apenas encerra um processo de gravidez. Ou seja, o aborto não acaba com a sua responsabilidade de mãe. Ele apenas mata o seu filho. Mas esse não é um assunto para nós. O importante para nós é apenas considerar, porque às vezes a gente lê sobre uma mulher estéril na Bíblia e a gente não consegue ter a conotação do que isso significava naquela época. Para eles isso era extremamente humilhante, era algo vergonhoso, era algo duro, era como um espinho que ia simplesmente machucar por toda a vida. Mas Ana está louvando ao Senhor, porque apesar desta dificuldade biológica dela, ela depositou a sua confiança em Deus, e ela clamou ao Senhor, e Deus respondeu a sua oração. E aquelas injustiças que ela vinha sofrendo, principalmente por parte de Penina, que abusava dela e zombava dela porque ela não tinha filhos, o Deus justo viu,
e o Deus justo pesou na balança, e o Deus justo a recompensou. Porque nenhum de nós sabe a respeito do futuro e o que resultou da vida dos filhos de Penina, mas todos nós sabemos do resultado da vida dos filhos de Ana, ou do filho de Ana, de Samuel. Nós não sabemos o que os filhos de Penina fizeram, mas nós sabemos que este Samuel foi o profeta de Deus para dirigir o povo naquele tempo. E não só isso, foi o homem que ungiu ao próximo e ao verdadeiro rei daquela nação, o rei Davi, de quem o nosso Senhor Jesus Cristo descende. Este homem jamais será esquecido na história. E por quê? Porque Deus pesa as ações dos homens. Nós não precisamos fazer justiça com as nossas mãos. Você, mãe, que tem fome e sede de justiça, você não precisa exercer a justiça. Você precisa confiar no Senhor e deixar essas questões na mão dele. Nós vivemos numa época de grandes injustiças, mas sem dúvida nenhuma, a injustiça que mais dói no coração da mãe não é a injustiça feita contra ela, mas a injustiça feita contra os seus filhos. E nós estamos vivendo numa época em que todos nós experimentamos algum tipo de injustiça, mas as mais dolorosas são as injustiças que os nossos filhos sofrem. Quando atacam o nosso país e quando dilapidam um patrimônio que deveria ser dos nossos filhos, nós sofremos. Quando atacam a nossa casa e quando ofendem os nossos filhos, nós sofremos. Mas como é que nós lidamos com isso? Nós devemos lidar como Ana lidou. Ela cantou: minha alma se regozija no Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem a balança do universo. Ele pesa todas as coisas. A justiça de Deus jamais falhará. E Deus, no devido tempo, Ele há de responder a cada um segundo a sua vontade. Eu gosto muito de um destes versículos aí do capítulo 2, o versículo 8 especialmente, que Ana diz que as colunas da terra foram assentadas pelo Senhor, elas pertencem ao Senhor e sobre elas Deus assentou esse planeta. O que ela queria dizer com colunas da terra? Ela está dizendo: olha, são os braços fortes do Senhor que sustentam este universo. Este universo inteiro foi construído sobre os braços fortes do Senhor. E uma mãe consegue permanecer feliz enquanto ela deposita a confiança nesses braços fortes, porque ela sabe que quem governa este universo é o Senhor, portanto ela confia no Senhor. E esta é a lição que cada uma de vocês, mães, precisa transmitir para os seus filhos, para que eles cresçam confiando no Senhor. Que grande alegria quando nós estávamos vendo aqui ontem, e eu fico muito empolgado, e eu disse que de todas as mães da Bíblia, a mãe que mais me impressiona é Joquebede. Tamanha confiança que ela teve em Deus, pegando o seu bebê de 3 meses e lançando dentro de um cesto no Nilo. Nilo é o segundo rio maior deste planeta. Eu disse para eles ontem, eu cresci perto de rio, morei perto de Rio Grande. Lá em Rondônia tinham 2 rios que eu convivi perto dele. O Rio Machado, que é um afluente do Rio Madeira, e o próprio Rio Madeira. E todos os dias da minha vida, durante o tempo que eu morei perto do rio, eu ouvia minha mãe dizendo: não chegue perto do rio, não passe perto do rio, não quero você no rio. E às vezes que eu ia nadar no rio, era junto com meu pai, e era num rio pequenininho. Nunca num desses rios caudalosos, grandes, porque a correnteza e a força dessas águas é impressionante. E nós crescemos ouvindo a história de crianças que morreram no rio. Na época de Joquebede, não era apenas histórias aqui ou acolá. Os egípcios pegavam os bebês homens e jogavam no Nilo. E essa situação era provocada primeiro por uma ordem de Faraó, para matar os filhos homens dos hebreus. E segundo, porque eles faziam isso como oferenda ao Nilo, porque eles consideravam como um deus. E então o rio Nilo era um rio de morte para as hebreias. Aquele lugar era sinônimo de morte. Enquanto para os egípcios era sinônimo de vida, para os hebreus aquilo era sinônimo de morte. E Joquebede confiou tanto em Deus, que ela se sentiu segura para pôr o seu filho dentro de um cestinho, betumado por dentro e por fora, calafetado. Soltou o seu bebê naquele rio que mal dá para enxergar o outro lado, tamanha a extensão dele. Como é que uma mãe consegue fazer isso?
A mãe só consegue fazer isso porque ela confiava em Deus. Ana deixar o seu filhinho, um pouco mais de 2 anos, nas mãos de Eli, lá em Siló, especialmente perto de Ofni e Finéias, e de toda aquela cidade corrupta, pecaminosa, numa condição catastrófica, é algo muito semelhante ao que Joquebede fez. É jogar o filho no Nilo. Mas Joquebede fez e Ana também fez, porque a confiança delas estava em Deus. Elas sabiam, e por mais que os olhos não pudessem ver, que os braços não pudessem segurar, aqueles meninos estavam nas mãos de Deus. As colunas do universo sustentavam a vida dos seus filhos. E você, mãe, precisa confiar naquele que é a coluna do universo, que é o Senhor. E entregar sempre a vida dos seus filhos nas mãos do Senhor. E nós, filhos, precisamos ver vocês fazendo isso. Porque ao vermos vocês, mães, confiando acima de tudo em Deus, nós também vamos aprender a confiar acima de tudo no Senhor. Em terceiro lugar, este cântico de Ana, que é também o cântico de Maria, nos ensina que a nossa esperança deve ser depositada no Senhor, pois a sua providência soberana jamais falhará. Primeiro, a alegria vem do Senhor. Segundo, nós temos que confiar de todo o coração nele. E quanto ao futuro, a nossa esperança deve ser depositada inteiramente em Deus. Porque o nosso Deus é o Deus da providência, e a sua providência não falha. Vejam o que diz os versículos 6, 7 e 8. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Ou seja, de onde essas coisas todas vêm? Vida e morte, pobreza e riqueza, sustento, comida. De onde isso tudo vem? Vem das mãos do Senhor. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. E agora nas palavras de Maria, lá em Lucas 1, 54 e 55, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre. Como disseram aos nossos antepassados, deve ser pelo que Deus é e pelo que Ele faz o motivo da nossa adoração. Parafraseando o último versículo, nossa confiança é depositada em Deus, o Deus de Abraão, que sempre sustentou o povo de Israel e continua a sustentar até o dia de hoje. Ou seja, a nossa esperança, a sua esperança, mãe, não pode ser colocada sobre o trabalho profissional, não pode ser colocado sobre os recursos financeiros, não pode ser colocado sobre a influência do seu nome, do seu sobrenome, não pode ser colocada sobre a igreja, não pode ser colocada sobre a faculdade, não pode ser colocado sobre o empreendimento. A nossa esperança precisa ser depositada em Deus. Tanto quanto a confiança para fazer algo, confiando que Deus vai nos ajudar, vai guardar, vai livrar, mas a esperança de que isso vai dar resultado, ela precisa também ser depositada em Deus. É o desdobramento natural da confiança, é a esperança. E a esperança precisa ser posta em Deus. E aí às vezes as mães falham. Vamos falar de mães cometem falhas? Cometem. Às vezes a mãe acha que se ela não estiver lá, não vai funcionar. Às vezes a mãe acha que se não for ela, não dá certo. Às vezes a mãe acha que se ela não fizer, o filho não vai conseguir fazer. Você precisa esperar no Senhor, mãe. E colocar a sua confiança e depositar a sua esperança em Deus. Deus vai. Você está vendo que seu filho não consegue? Você não pode fazer por ele. Você deve confiar no Senhor e esperar que Deus vai fazer. Deus vai socorrer. Deus vai amparar. Deus vai libertar. Deus vai socorrer. E estas mães, tanto como Ana quanto Maria, foram mulheres que souberam esperar em Deus.
Elas confiaram no Senhor, esperaram para ver aquilo que Deus estava para fazer. Por fim, estes textos nos mostram que o Senhor é a nossa força. Este cântico ensina que a força de Ana e a força de Maria é o Senhor, pois é Ele quem nos sustenta com um braço forte. Versículo 9 e 10 diz: Ele guarda os pés dos seus santos. Porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Ou seja, uma mãe não vai vencer pela força do seu braço, nem das suas pernas. Versículo 10, os que contendem com o Senhor são quebrantados. Não adianta você querer brigar com Deus, você vai ser quebrantado. Dos céus troveja o Senhor contra aqueles que contendem com Ele. O Senhor julga as extremidades da terra. E agora, o ponto principal para nós: dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. De onde vem a força? Para o rei, para o ungido, para a mãe e para o filho. A força vem do... E vejam que o Salmo ele é tão perfeito que ele termina e começa no mesmo ponto. Nós lemos nas Escrituras que a alegria do Senhor é a nossa força. A força do Senhor também é a nossa alegria. E estas coisas estão ligadas, interligadas. Ela começa como ela termina. Por que a alma de Ana se regozijava no Senhor? Porque da fraqueza dela o Senhor tirou força. E quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, e este texto, sem dúvida nenhuma, é um texto empolgante para nós, que fala sobre os heróis da fé. Nós lemos sobre mulheres, homens, gente fraca, que o Senhor fez pela fé forte. Mulheres que não podiam ter filhos e tiveram filhos. Outras que perderam seus filhos. Mas todas deram um bom testemunho de fé, porque confiaram no Senhor. E da fraqueza tiraram força. Mãe, você não é toda poderosa. E você não consegue. Mas o Senhor pode. Então, queridas mães, busquem força em Deus. É Ele que tem a reserva, Ele que tem o depósito suficiente de força que você precisa. E ao fazer isso, vocês estão servindo de escola para a vida dos filhos de vocês. Toda mãe precisa publicamente, diante dos seus filhos, mostrar que a sua alegria vem de Deus, que a sua confiança está em Deus, que a sua esperança está em Deus e que a sua força é o Senhor. Que Deus assim nos abençoe. E que você possa, eu sugiro, ao longo deste dia e dos próximos, ler muitas vezes este Salmo de Ana e de Maria. 1 Samuel capítulo 2 de 1 a 10 e Evangelho de Lucas capítulo 1 de 46 a 55. E cantar, como nós cantamos nesta manhã: minha alma engrandece ao Senhor, porque Ele tem sido o meu Salvador. Ele não me frustra a confiança. Ele é a minha esperança e dele vem a minha força. Essa semana eu vi também uma mãe lutando bastante, especialmente para ajudar o seu filho. E eu falei: Senhor, o Senhor faz as coisas de uma forma perfeita. Não é por um acaso que eu estou vendo uma mãe lutando para ajudar o seu filho, acompanhando o seu filho e buscando no lugar certo, confiando em Deus, pedindo socorro. E eu tive um exemplo particular e vivo ao ver essa mãe lutando. E eu louvo ao Senhor pela vida dela e peço ao Senhor que o Senhor a recompense, assim como recompense todos vocês. Muitas de vocês estão aqui hoje comemorando porque o seu filho te deu algum presente, porque muitas coisas boas já aconteceram. Mas existem mães que estão aqui hoje no meio de grande luta e de grande agonia. Mas eu louvo a Deus porque vocês não desistem de ser mãe. Vocês não desistem de continuar lutando. Mesmo quando os filhos já vão ficando bem mais velhos, eles continuam sendo mãe. Que Deus as abençoe. Que vocês guardem essas palavras no coração. A alegria de vocês é o Senhor. A confiança de vocês deve estar em Deus. A esperança também. E do Senhor vem a força para vocês. Que Deus as fortaleça. Vamos ficar em pé.